Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e hoje com mais uma aula de eletricidade, eletrodinâmica para ser mais específico, a gente vai estudar a associação de resistores e como são tiradas medidas elétricas no circuito em si. Isso é muito importante até porque quando você está trabalhando com resistores, eles nem sempre vão vir bonitinho com valor exato, e se vão vir vários diferentes. Você pensa, se você pode comprar um de valor exato, por que você vai ter vários diferentes? Então, nem sempre no mercado vai ter o resistor com o valor que você quer. Então você faz uma associação para você aumentar ou meio que fracionar essa resistência e assim você chegar no valor que você quer. Então os circuitos vão funcionar dessa maneira e simplificar o circuito sabendo calcular a associação de resistores é muito importante porque vão ter circuitos simples ou vão ter circuitos bem mais complexos, só que com a base de como trabalhar com resistores especificamente, você consegue trabalhar com os mais simples e com os mais complexos, só que os mais complexos você vai de pouquinho em pouquinho. Então vamos começar aqui vendo como é que funcionam esses resistores especificamente, como é que funcionam essas associações. A gente vai trabalhar com duas associações específicas, que é a associação em série, que como fala aqui, ó, dois ou mais resistores estão associados em série quando são interligados de modo a constituir um único trajeto condutor, isto é, sem bifurcações. Assim, se eles forem percorridos por uma corrente elétrica, esta terá a mesma intensidade em todos eles, continuidade da corrente elétrica. Até porque nesse caso aqui a gente vai ter que ter uma noção muito simples aqui sobre a questão de como a corrente elétrica funciona, que ela vai ter uma questão de continuidade, ela sempre vai se conservar. Então se você tem uma linha reta, a corrente vai continuar andando no mesmo sentido. Você vai trabalhar com a diferença entre em série e paralelo quando a corrente ela acaba pegando o mesmo caminho. Se em um resistor você tiver a mesma corrente que no outro resistor, você tá com um negócio em série. Se for outra corrente, como a gente vai ver no paralelo, é em paralelo. Então que quando você tem uma corrente que ela é igual em todos os pontos, você tem uma situação em que a diferença de potencial ela acaba mudando. Então a diferença de potencial aqui no total vai ser igual à soma das diferenças de potenciais em cada pontinho aqui. Você tem a diferença de potencial no resistor 1, tem a diferença de potencial no resistor 2 e você tem a diferença de potencial no resistor 3. Como você calcula a diferença de potencial? Primeira lei de Ohm, é a resistência equivalente vezes a corrente, ou seja, é a resistência que equivale à associação entre todos esses resistores que estão aí. E nesse caso é a soma das resistências vezes a própria corrente. Só que você pode ver que como a corrente ela é a mesma que vai passar por todo esse caminho aqui, então você pode simplesmente somar as resistências, porque você corta. Então a resistência equivalente, no caso em série, é simplesmente uma soma das resistências que estão ali naquele sistema. Porém, em paralelo acontece uma coisa um pouco diferente, porque a corrente agora ela vai se bifurcar, ela vai se movimentar ali com intensidades diferentes, e essa intensidade ela depende da resistência. Quanto maior for a resistência, menor é a corrente que vai passar ali. Então, na teoria, você tem correntes maiores em resistências menores, inclusive a gente vai ver uma noção de uma coisa de curto-circuito que a gente vai ver depois. Mas nesse caso aqui, a gente sabe que a diferença de potencial entre esses dois pontos, esse ponto A e B, é a mesma, porque ela não vai se dividir aqui nesses pontos, até porque se você medir aqui e aqui você tem a mesma diferença de potencial. Mas a corrente, como ela se dividiu, você tem uma soma para você descobrir qual é a corrente total. Então a corrente total ela vai ser a soma de cada corrente. Então, para você descobrir qual é o valor dessa resistência equivalente, você faz o seguinte: utiliza a primeira lei de Ohm, em que U igual a R vezes I, né? Então, para você calcular a corrente, você tem que vai ser U sobre R. E a partir disso, só substituir aqui a corrente total vai ser U sobre a resistência equivalente, que é o que a gente está procurando. Que vai ser igual a U sobre R1, mais U sobre R2, mais U sobre R3. Então aqui você já tem um caminho, como a diferença de potencial é igual em todas as resistências, só cortar, e aqui você vai ter que 1 sobre a resistência equivalente a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, isso até Rn, enquanto você tiver todos em paralelo. Sabendo disso, vai dar para você trabalhar com qualquer tipo de circuito, claro que treinando esse tipo de coisa, e assim você consegue desenrolar muito bem esse tipo de questões. E aqui eu acabei... Agora a questão do curto-circuito. A corrente de curto-circuito ela vai acontecer basicamente quando você não tem nenhuma resistência ali. Então, se você tem a opção entre passar por um lugar que tem uma resistência e passar por um lugar que não tem nenhuma resistência, você vai passar por um lugar que não tem nenhuma resistência. É isso que a corrente faz. Então, por exemplo, se eu tenho aqui
duas lâmpadas. Essas duas lâmpadas estão atuando como resistência. Uma lâmpada pode ser uma resistência, basicamente pode funcionar da maneira que passa a corrente ali através do efeito Joule. Você emite luz por conta do calor ali que está sendo gasto, com a corrente passando e atritando ali na resistência, no resistor. Mas aqui você tem duas lâmpadas atuando como resistores. E você vê que, como você tem duas lâmpadas e a diferença de potencial total é 110 volts, você vai ter 55 volts para um e 55 volts para outro, porque na teoria aqui eles têm a mesma resistência, então divide ali a diferença de potencial e divide por 2, uma simplicidade. Só que se você adiciona um fio aqui que passa por essa outra lâmpada, a lógica é que a corrente ela acabe passando pelo lugar mais fácil. Então, como aqui não tem resistência nenhuma, a corrente inteira vai passar por ali. E nesse caso aqui não tem diferença de potencial entre esses dois terminais, porque não tem resistência, né? E a corrente está passando aqui todinha. E aqui você vai ter uma situação em que os 110 volts vai estar totalmente aplicado nessa lâmpada, dando potência máxima a ela. Então é basicamente assim que funcionaria. E aqui a gente vai ver como é que funcionam as medidas elétricas, que também não é algo muito complicado, e acredito que já deva para ter visto como eu acabei medindo, ou indicando o valor da diferença de potencial dos corpos, e agora eu vou falar mais sobre a própria corrente. Porque para você calcular a corrente que passa por um resistor, que passa pelo fio, você usa o amperímetro. Nesse caso aqui, o amperímetro ele vai ficar em série com a corrente que você está querendo medir. Você tem que o A1, A1 e o A2 aqui esse A vai medir essa corrente, esse A1 vai medir essa corrente 1 e esse A2 vai medir essa corrente 2, que por ter passado por aqui ela vai acabar se dividindo, né? A idealização de um amperímetro, ou seja, um amperímetro perfeito para o que a gente quer usar, é um amperímetro em que ele não possui resistência. Por quê? Porque se ele possui uma determinada resistência, você vai ter uma resistência equivalente aqui com o resistor e você não vai ter a corrente exata que você está querendo medir, porque você tem ali uma forma de atrapalhar a sua medida. Então, quanto menor a resistência no perímetro, melhor. Idealmente, ele não tem resistência e você sempre vai colocar ele em série com o resistor que você está querendo medir com a corrente que está passando nele. E no caso do voltímetro, ele funciona da maneira contrária, você mede em paralelo. Em paralelo, você com o voltímetro mede a diferença de potencial, a voltagem, né, que existe ali em uma resistência, em um circuito e etc. Como você mede em paralelo, a idealização, ou seja, um voltímetro perfeito, é aquele voltímetro que tem resistência infinita. E você pensa, caralho, por que resistência infinita? Pensa, da mesma forma que a corrente ela vai preferir passar por um lugar que não tenha nenhuma resistência, passar um lugar que tem uma resistência mínima, se ela estiver vindo aqui você tem uma resistência que é normal, assim, um valor normal, ela vai preferir passar por essa resistência do que passar por um lugar que tem resistência infinita, porque para essa corrente, assim, é foda falar como se ela tivesse alguma percepção da realidade, mas para ela, de certa forma, essa resistência comparada à resistência infinita é praticamente nula, é como se fosse um curto-circuito, como se fosse, né? Não é. Mas então ela vai acabar passando aqui por essa resistência e você consegue medir aqui a diferença de potencial entre aqui terminal A e B, e nesse caso entre o terminal C e D. E a partir disso a gente pode estudar como é que funcionam circuitos elétricos, que basicamente vão ser sistemas ali com várias resistências, que você vai acabar tendo que associar essas resistências, que ora vão estar em série, ora em paralelo, ora em série e paralelo. E também você vai ter uma coisa chamada gerador elétrico e receptor elétrico. O gerador elétrico é bem tranquilo de se entender o que é, porque é aquilo que está gerando energia. Você vai ter geradores mecânicos, que através do movimento ele gera energia. Você tem geradores químicos, como a própria pilha, que vai gerar energia através de questões químicas. Tem geradores luminosos e tem geradores térmicos. Ou seja, tem diferentes maneiras de você gerar uma determinada corrente elétrica, você gerar uma DDP para que você tenha uma corrente elétrica num circuito. Só que geradores elétricos, eles não são perfeitos. E quando eu falo que eles não são perfeitos, aqui normalmente você vai ver ele indicado por esses dois tracinhos, em que o menor é o negativo e o maior é positivo. Você vê a corrente saindo do positivo e se movimentando, porque normalmente aqui está usando um modo convencional, mas é sempre bom lembrar que o real ele sai do negativo e vai para o positivo, mas o convencional é do positivo para o negativo, porque no passado achavam que eram cargas positivas que se movimentavam e se manteve. Mas aqui utilizando uma pilha como exemplo,
Um gerador elétrico, ele perfeitamente, idealmente, ele não tem uma resistência interna, ou seja, não tem nada ali atrapalhando o movimento das cargas para o circuito. Então, a diferença de potencial no circuito, ela seria exatamente igual a conhecida como força eletromotriz, que é a diferença de potencial do gerador elétrico, que não é uma força, não tem nada disso, é também questão de nomenclatura antiga, mas ficou e normalmente é dado por esse E. Só que, como existe ali uma resistência interna que ela basicamente só está servindo para atrapalhar, você compensa e você vê que a diferença de potencial no circuito seria essa força eletromotriz, que seria a diferença de potencial máxima, idealmente falando, subtraindo da resistência vezes a corrente que está passando ali. Então, menos a resistência interna vezes a corrente que está passando ali. Você tira uma quantidade ali de diferença de potencial que está sendo consumida por uma resistência que não está servindo para nada, ela só está atrapalhando. E você tem o valor da sua diferença de potencial no circuito inteiro. Mas a natureza de todas essas três partes aqui da equação é a mesma, que você está falando de voltagem. Então aqui você tem outras formas, você tem representações, né? Você tem uma pilha aqui em que você vai ter uma corrente, vai passar aqui pela lâmpada e vai ligar a lâmpada. E ela vai se movimentar, você tem a resistência interna, você tem a resistência aqui da lâmpada. Beleza, é tudo tranquilo, tudo de boa. Se você for fazer as medidas, você segue a primeira lei de Ohm e é sempre bom você ir associando os resistores. Você tem uma coisa chamada curto-circuito. O curto-circuito, como já foi mencionado, é quando não existe resistência. Então, a resistência do sistema aqui, ela vai ser nula. Se a resistência é nula, não existe resistência, a diferença de potencial vai ser igual a zero. Você fala, mas não tem essa resistência aqui? Essa resistência já está aplicada aqui na equação para você descobrir qual é a diferença de potencial. Que essa diferença de potencial, ela vai ser aplicada a todas as outras resistências no circuito. Então, como não tem nenhuma resistência no circuito, fora a que está dentro do gerador elétrico, então quando você pega essa equação, que é DDP vai ser igual a força eletromotriz menos R vezes I, e você zera, você vai ver qual é a corrente que vai passar. Então, essa corrente de curto-circuito é basicamente eu pegar o valor da força eletromotriz, passar para um lado e dividir pela sua resistência que está ali dentro. Então, essa vai ser a corrente de curto-circuito que, se não tivesse nenhuma resistência, assim, idealmente falando, se tivesse um corpo sem nenhuma resistência na vida real, os corpos possuem uma mínima resistência. Se não tivesse resistência, esse bagulho aqui estourava, assim, para um valor muito grande. Mas existe, sim, resistência, sim, e quando tem uma resistência externa, você vai ter uma corrente, obviamente, muito grande, porque essa resistência aqui é muito pequena, e ela vai ter a corrente de curto-circuito. E a partir disso, você consegue estudar qual é a potência elétrica nesses sistemas, como a potência elétrica total, que seria basicamente a potência elétrica que a força eletromotriz iria colocar no sistema, mas ela não é totalmente utilizada, porque você tem a resistência ali tirando potência, ela está sendo utilizada para outra coisa. Então você tem uma resistência desperdiçada por aquela resistência interna, e você vai ter a potência útil, que é basicamente você pegar a total e tirar a desperdiçada. Se você quiser calcular cada uma delas com seus termos, a potência útil é aquela utilizada pela diferença potencial do circuito, ou seja, é o U vezes I, o PUI, basicamente utilizado. A potência total, que seria a potência que, se você não tivesse perda ali com a resistência interna, seria o maior valor possível, seria você utilizar a mesma equação, só que ao invés do U, você utiliza a força eletromotriz. E a potência desperdiçada é você utilizar a equação da potência especificamente ali naquela resistência interna que está sendo utilizada para desperdiçar a potência. Que ela vai ser, então, a potência desperdiçada vai ser o RI quadrado, mais o R sendo aquela resistênciazinha ali dentro. Então, sempre que você for calcular potência no geral, inclusive, você sempre calcula com base no que você está estudando. Se eu quisesse calcular a potência aqui nessa lâmpada, que está sendo utilizada nessa lâmpada, por exemplo, eu utilizaria ou a resistência da lâmpada, a corrente que está passando aqui na lâmpada, e essa diferença de potencial aqui dos extremos, que é o que está sendo utilizado na lâmpada. Toda a diferença de potencial aqui está indo para a lâmpada, né? Porque só tem uma resistência aqui. Mas como aqui, no caso, eu estou utilizando a desperdiçada, eu utilizo dessa resistência interna aqui. Então é sempre bom saber o contexto que você está calculando. E você tem o rendimento elétrico, que não passa de uma porcentagem que te diz quantos por cento está sendo utilizado, que é uma equação de que você pega a útil e divide pela total. Então, se você pega a potência útil e divide pela potência total, potência útil é menor do que a total, você vai ter o valor entre 0 e 1, que te traz a porcentagem do quanto é o rendimento ali daquele corpo.
Agora entrando em circuitos e sistemas mais complicados, por exemplo, aqui você tem um circuito simples, que aqui tem uma simplificação, óbvio, você vai ter várias maneiras diferentes de você colocar ali as questões com resistências, mas aqui, por exemplo, tem um sistema em que você tem uma resistências em paralelo e que vão acabar ficando em série também, só para demonstrar como é que você acaba calculando essas resistências equivalentes quando você tem coisas a mais do que só uma linha com as resistências. Então aqui nesse caso, por exemplo, eu tenho aqui a força eletromotriz, que seria o nosso gerador com a resistência interna. Beleza. Só que o que eu vou fazer? Quando você vai estudar, quando você vai calcular, você sempre vai pegando pedaço por pedaço. Normalmente pegando mais longe para o começo e você vai vendo o que está em série, o que está em paralelo, e a partir disso você vai fazendo resistência equivalente por resistência equivalente. Que, por exemplo, aqui tem a resistência A e a resistência B. O que eu vou fazer para calcular a resistência equivalente com essa resistência C? Primeiro eu calculo do A e B, que vai chegar nessa resistência AB, que é a resistência equivalente entre essas duas, e depois, como elas estão em série aqui, eu calculo só somando as duas. Então aqui você vê que a força eletromotriz seria igual à resistência AB mais a resistência C mais a resistência aqui de dentro. Se fosse a DDP, o Uzão inteiro aqui, esse U aqui, seria só a soma dessas resistências vezes a corrente que está passando, mas como ele está utilizando aqui a força eletromotriz, adicionou ao cálculo essa resistência aqui interna. E como é que se calcula a resistência interna de duas resistências em paralelo? É 1 sobre a resistência aqui, ó, AB, vai ser igual a 1 sobre a resistência A mais 1 sobre a resistência B. Só que você faz aqui um MMC das ideias. Então 1 sobre a resistência AB vai ser igual a... Você multiplica os de baixo. Multiplica, né? Não é uma soma. Multiplica os de baixo. Soma os de cima. Que daí basta você só inverter. Então essa resistência de AB vai para aquela equação ali que eu mostrei. Que está aqui em cima, né? É RA vezes RB. Dividido por RA. Mas RB, que nesse caso aqui é só uma facilitação. Quando você tem duas resistências em paralelo, você pode só fazer essa conta aqui, porque matematicamente você vai acabar chegando nela através dessa equação aqui tranquilamente. E você vai ter outras facilitações também, como se você tiver resistências com o mesmo valor assim em paralelo. Basicamente você vai só dividir o valor daquela resistência pelo número de resistores. No caso, sei lá, tivesse 2 com valor 6 aqui, RA e RB fosse 6, fosse R, a resistência equivalente seria R sobre 2. E por aí vai. Dá para descobrir isso matematicamente chegando lá. Então você vai descobrir essas facilidades, essas simplificações para fazer as suas contas. E aqui você tem a máxima transferência de potência, que nesse caso aqui, quando você pega a equação da potência, que é a potência útil, né? Potência útil, que é o P igual vezes I, só que esse U aqui, ele vai ser igual a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Então se eu substituo, isso aqui vai ser força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Então eu faço isso daqui, essa multiplicação, e chega nessa equação aqui, que é uma equação de segundo grau, como pode ser demonstrado aqui, em que a potência, quando a corrente ela é nula, você não tem nenhuma potência, mas ao mesmo tempo, quando a corrente é a corrente de curto-circuito, isso daqui se anula e a potência também é nula. Só que pela simetria, que é uma equação de segundo grau, é esse valor aqui, a corrente, para você encontrar a potência máxima, é a metade da corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito é essa que a gente já viu, né? É igual, a corrente de curto-circuito, no caso, vai ser igual a E sobre R, que é basicamente você botar aqui 0, né, e você passa ali bonitinho. Então se eu substituo ali, aqui a potência vai ser igual a E vezes força eletromotriz vezes a corrente de curto-circuito menos a resistência vezes a corrente de curto-circuito ao quadrado. Isso daqui fica igual a... bota aqui E vezes E sobre R. Aqui é sobre 2, né? Fica sobre 2. Que no caso aqui, se eu deixasse normal, ia acabar ficando a mesma coisa, igualando a 0. Vezes 2. Deixa eu tirar aqui vezes 2. Menos R vezes E quadrado sobre 2R. Então isso daqui ficaria então que a potência útil máxima vai ser igual a isso ao quadrado sobre 2R menos isso ao quadrado sobre 2, ou
força eletromotriz ao quadrado multiplicado por 1 sobre... Força eletromotriz ao quadrado sobre 2, né? 1 sobre R menos 1. Que é só uma simplificação a mais, mas você sabe que a corrente aqui é a corrente de curto-circuito dividido por 2. Então, além disso, a gente vai chegar nos receptores elétricos, que é basicamente o que é colocado ali no circuito para receber essa corrente e você utilizar ela para alguma coisa. Você vai gerar corrente com o receptor e você vai utilizar ela com alguma coisa. Normalmente os receptores elétricos eles são colocados aqui como se tivesse uma força contra-eletromotriz, que ela vai ser na verdade absorvida não, ela vai ser utilizada pelo circuito e você vê que a disposição dela ela é inversa. Então enquanto aqui a corrente vai sair aqui da força eletromotriz do lado positivo, ela vai chegar aqui no lado positivo também e vai ser utilizada. Ela é contrária aqui à sua disposição. Basicamente isso, e partindo do pressuposto que você tem que ter você num circuito, quando você vai fazer essa conta aqui, basicamente igual a R vezes I, ou U vai ser igual a resistência equivalente vezes I, e você também tem essa daqui, que isso daqui, a diferença de potencial vai ser esse é menos a resistência vezes a corrente. É semelhante a você dizer que essa diferença de potencial durante todo o circuito ela vai ter que ser consumida, né? Ela vai acabar sendo consumida por cada equipamento que está ali, por cada resistência, a ponto dela chegar ali no final e o valor ser zero, porque ela vai ser consumida por cada um. Por isso, quando você aumenta a corrente, você tem uma resistência menor, e quando você aumenta a resistência, você tem a corrente menor, de maneira que sempre no final dê igual a diferença de potencial. Então, nesse caso aqui, quando você tem receptores elétricos, você vai seguir esse pressuposto que a soma assim, de todos a força contra a eletromotriz mais todas as resistências vezes a corrente que estão passando pelas resistências tem que dar exatamente o valor da força eletromotriz no sistema. E aqui você vai ter potências específicas para a força contra a eletromotriz para o que você vai estar utilizando, que é o que já foi mencionado. A potência total aqui no caso vai ser agora U vezes I, no caso no receptor, porque aqui vai ser a potência no receptor todinho, mas como já foi mencionado, ele também não é idealizado. Você tem uma resistênciazinha aqui que está sendo utilizada para porra nenhuma, sendo utilizada para alguma coisa, mas está gastando energia. Então isso aqui é a potência total. A potência desperdiçada vai ser a potência relacionada à corrente que está passando por essa resistência intrusa aqui, que está dando um paia. E você tem a potência útil, que vai ser a potência utilizada pela força contra-eletromotriz ali do receptor elétrico. Então sempre saber o contexto do que você está utilizando e como você está utilizando. E aqui tem um ótimo exemplo de como é utilizado. Aqui também tem a questão do rendimento elétrico, como já foi mencionado, essa potência útil dividida pela potência total. E você tem aqui um sistema que mostra bonitinho como é que funciona isso daqui, porque você vai ter a potência total do gerador. Aqui no gerador você vai ter aqui esse rendimento, você vai ter uma parte desperdiçada, que é o R quadrado, esse R pequeno, você tem a potência útil do gerador, que é exatamente a potência total no receptor, e quando passar pelo receptor, você vai ter uma potência desperdiçada pelo receptor, e você vai ter uma potência utilizada de forma útil pelo receptor. E além disso, você também tem como associar os geradores, consequentemente você também tem como associar os receptores de qualquer forma, que é tranquilo. Quando você tem em série aqui, geradores em série, é basicamente você fazer a soma de cada um. Então aqui a diferença de potencial total aqui seria a soma de cada gerador menos a resistência equivalente de cada resistor ali vezes a corrente que vai estar passando ali. Então é tranquilidade. Só que quando está em paralelo, a diferença de potencial aqui, nesse caso aqui você tem geradores com o mesmo valor, essa diferença de potencial aqui vai ser igual em cada ponto. Isso daqui vai ser exatamente igual a essa força eletromotriz menos a resistência equivalente vezes a corrente total que passa, que é igual à soma de cada corrente. E aqui o que foi mencionado, quando você tem o circuito fechadinho, o somatório de todas as forças eletromotrizes, porque pode ter mais de um gerador ali no meio, vai ser igual à soma de todas as forças contra eletromotrizes menos a resistência equivalente naquele circuito vezes a corrente, para que tudo seja realmente gasto. Só que nem sempre um circuito ele vai ser redutivo a um caminho único, né? Que facilita muito ser redutivo a um caminho único. Como você já falou, você vai ter diferentes tipos de circuitos que você vai reduzindo. Mas esse aqui é um ótimo exemplo de que não tem como fazer isso às vezes, porque você tem aqui vários geradores, vários resistores. E o que você vai fazendo? Você vai calculando por malhas. Você vai calculando em cada malha, utilizando a mesma regra ali da somatória das forças eletromotrizes, forças contra eletromotrizes, só que com uma jogada a mais. Pensa que a corrente, eu vou até botar aqui em vermelho, essa corrente, por exemplo, aqui já está bem estruturada, mas eu vou dizer, essa corrente está vindo para cá, essa corrente 1. Só que essa corrente vai chegar aqui no ponto A, ela vai descer, correto?
Só que a corrente 1 está descendo e a corrente 2 está descendo também. A corrente 1 e a corrente 2 vão se somar por uma corrente 3, é o somatório dessas correntes, ao mesmo tempo que a corrente 2 aqui ela está se movimentando para cá. E qual movimento você vai fazer? Você vai pegar qual você vai atribuir como gerador aqui e você vai ter que fazer a partir desse sentido. É importante você definir muito bem o sentido da corrente para você dizer o que é receptor, o que vai ser gerador, mas no final a soma ela vai acabar dando o resultado que você quer. Então, se ele está vindo para cá, atribuindo o convencional, a força eletromotriz aqui é esse 15 volts. E nesse caso aqui, se ela está vindo para cá, aqui a força eletromotriz vai ser esses meus 5 volts. Nesse lado vai ser 5 volts, nesse lado 15 volts, o resto vai ser contra a eletromotriz e as resistências sempre vai estar fazendo diminuição. Aqui tem uma conta já, mas eu vou construir essa conta, né? Vou construir a conta na malha 1. Lembrando que o somatório da força contra a força eletromotriz tem que ser exatamente igual ao somatório da contra a eletromotriz mais a resistência e a corrente, né? Então vamos lá. Aqui só tem 1, então 15 volts no caso, vai ter que ser exatamente igual ao quê? As forças contra eletromotrizes que eu tenho aqui, eu tenho 5 volts e vou ter 15 volts. Então aqui 5 mais 15 eu já tenho 20 volts. Só que aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter essas resistências aqui em série. Só que essa resistência aqui em série está passando só essa corrente 1. Então eu vou fazer a soma dessas resistências, que dá 2 mais 1 mais 2, que dá 5 vezes I1. Só que aqui ela está passando, você vai ter a corrente 1 mais a corrente 2, aqui vamos lá, menos a corrente 1, deixa eu botar aqui, I1 mais I2, multiplicado por essa resistência equivalente. Com a resistência equivalente está em série 6 mais 4. 6 mais 4, 10. Então daqui é só fazer essa soma, que vai ser o quê? 20 menos 5I1, aí eu boto aqui menos I1 vezes 10 dá menos 10I1. E aqui, menos 2 vezes 10, menos 10 e 2, que o resultado vai ficar igual a 20 menos 15 e 1, menos 10 e 2. Tranquilo? Isso daqui retorna para essa equação aqui que já foi feita, e aqui é só basicamente a resolução dessa equação que você vai encontrar. Se você deixa tudo de um lado, você diz que essa soma aqui vai dar 0, deixa aí 1 e 2 de um lado, e no caminho 2 você vai fazer a mesma coisa. Nesse caso aqui vai ser 5 a minha força eletromotriz, se eu somar as contra eletromotrizes vai dar 45. Eu vou fazer aquele esquema, né? Menos a resistência aqui, vai estar 3 mais 1 dá 4. 4 e 2. E eu boto aqui menos, aí eu faço o mesmo esquema, né? I1 mais I2 multiplicado por 10. Que aqui vai dar 45 menos 4 e 2. Aí eu boto aqui menos 10 e 1. Eu boto aqui menos 10 e 2. Então aqui vai ficar 5 igual a 45 menos 14 e 2 menos 10 e 1. Ah, inclusive eu cometi um erro aqui, me perdões aqui. Aqui vai ser mais, tá? Vai ser mais em todos esses cantinhos, porque eu cometi um erro bem básico, que eu espero que não tenha confundido. Eu vou explicar o que necessariamente eu confundi. Porque eu fiz uma equação aqui, basicamente, utilizando a ideia da força eletromotriz e a diferença potencial, que não é. Aqui é só a soma do que está sendo gasto, tem que ser igual à soma do que está sendo dado. Então é realmente as somas aqui, não a subtração. Porque eu parti do pressuposto que a corrente vezes a resistência, você tem algo negativo porque está tirando, mas como está do outro lado da equação, você soma mesmo. Então esse daqui é o resultado, é só uma soma bonitinha de todos esses termos, que aqui no caso vai dar esse mesmo valor, então faz um sistema tranquilo aqui, você chega no valor de 1 e o valor de 2 de cada corrente. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido o conteúdo com base nessa explicação. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que vai ajudar essa aula. Se inscreve no canal, tem muito mais vídeos aqui. Tem vários shorts com curiosidades, tem vídeos de divulgação científica, Olimpíadas Científicas e inúmeras outras coisas e mais coisas vindo aí. Então é isso, obrigado por ter assistido até aqui e tchau!